Salve, 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 meus amados irmãos e amigos. Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal de perguntas e respostas aqui do canal Café e Maçonaria. Esse programa é continuando as perguntas que a gente recebe lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube e a gente vai respondendo aos poucos, tentando esclarecer para todo mundo. Lembrando dos nossos patrocinadores e apoiadores, Focal Ótica e Hijack. E o quadro Perguntas e Respostas do canal Café e Maçonaria é um oferecimento da YouPflow. Conhece a YouPflow? Com a YouPflow você consegue fazer um chatbot muito facilmente, é uma plataforma muito intuitiva e que você consegue atender os seus clientes de forma ágil, para que eles não fiquem esperando o atendimento. Então, se você usa plataformas conversacionais como WhatsApp e Instagram, você precisa conhecer a YouPflow. Deixa lá o robô respondendo os seus clientes para eles não ficarem esperando, enquanto você usa o seu tempo para fazer o que realmente importa, que é a produção. Então, se você não conhece a YouPflow, olha lá nos nossos comentários, está fixado o link para o YouPflow. E se você entrar em contato com o pessoal do comercial da YouPflow e dizer que conheceu a YouPflow aqui no canal Café e Maçonaria, você vai ganhar 10% de desconto na assinatura vitalícia ou o primeiro mês grátis. Então não perde essa, corre lá. Bom, o quadro Perguntas e Respostas, vocês já sabem, quem faz as perguntas é ele, a voz da consciência. E aí, voz, fala um oi pra galera. Oi, galera, tudo bem? Como é que vocês Animadinho. estão? Tudo, né? E aí, separou umas perguntas boas aí? Separei. Tem umas boas aqui. E pra começar, eu gostei dessa daqui. Como você entrou para a maçonaria? Ah, que fofo. Fofinho, né? Bom, eu trabalhava com tinha um colega de trabalho que já era maçom e ele sempre batia um papo comigo, falando da maçonaria, e nesse momento ele estava, né, me sondando, né, se eu aceitaria, se eu gostaria de fazer parte da maçonaria e tal. Até que um dia ele me convidou. Mas na primeira vez que ele me convidou, eu não estava num momento propício para ingressar na ordem. Eu estava ocupado com trabalho e tal. Então eu achei que não seria bom entrar naquele momento, que eu não ia conseguir me dedicar. Mas passou um tempo, ele entendeu perfeitamente. Passou um tempo e ele voltou a fazer o convite. E aí, né, depois, nesse segundo convite, eu já estava com a vida mais estabilizada e tal, ia poder me dedicar à ordem. Eu não sabia o que era exatamente, né? Mas eu ia poder me dedicar, porque ele falava que tinha muito estudo e tal. Então eu ia poder me dedicar, aí eu aceitei nessa segunda vez. Foi assim que eu ingressei na maçonaria. E fui iniciado na loja União, Harmonia e Fraternidade no ano de 2010. Nessa loja eu permaneço até hoje. E sou muito feliz, muito grato à maçonaria, que com certeza eu consegui me desenvolver bem, a família gosta muito, sabe dos princípios maçônicos, e eu sou muito feliz já há 14 anos. Tudo tem o seu momento certo, né? Tem que ter um momento certo. Bom, a segunda pergunta é a seguinte. Há relatos da maçonaria ter sido criada pelos Cavaleiros Templários. Só para deixar claro, há relatos, né? Então, quem é Opus Dei é maçom? Eu acho que escreveram errado aqui, mas quem é Opus Dei? E ele é maçom? Nossa Senhora, vamos lá. Eu acho que é a primeira vez que eu escuto Cavaleiros Templários, Opus Dei e maçonaria na mesma frase. Fora isso, só no filme do Dan Brown lá, o Código da Vinci. Eu acho que foi... pessoal, é muita confusão aí, hein? Mas vamos tentar esclarecer. Primeiro, há relatos que a maçonaria foi criada pelos Cavaleiros Templários. Na verdade, isso são lendas. São lendas que foram criadas lá no século XVIII e XIX para passar ensinamentos morais
com base na honra dos cavaleiros e tal, né? Porque o ser cavaleiro, desde a época medieval, ser cavaleiro é sempre ser um homem honrado, a bravura é exaltada. Então eles quiseram bolar uma lenda para ensinar essa moral, tá? Da honra, do compromisso. E aí eles se basearam nos Cavaleiros Templários, mas a maçonaria não foi criada pelos Cavaleiros Templários. Agora, continuando a responder essa pergunta intrincada. Aí ele fala de Opus Dei. Quem é Opus Dei é maçom. Não, Opus Dei é uma ordem religiosa, não tem nada a ver com a maçonaria. Para você ser da Opus Dei, sendo uma ordem religiosa da Igreja Católica, obrigatoriamente você tem que ser católico. E na maçonaria não há obrigação nenhuma de nenhuma religião, você pode ser de qualquer religião. Então não. Quem é Opus Dei não é maçom, quem é maçom não obrigatoriamente vai ser Opus Dei. Agora, se o maçom for da Opus Dei, não há problema nenhum, como a gente já falou, a maçonaria não é exclusivista. Você pode fazer parte da associação que você quiser, desde que não contrarie os preceitos da ordem, né? Mas você poderia ser do Opus Dei. Eu não sei se você sendo Opus Dei, você poderia ser maçom. Se é Opus Dei, permite, né? Mas também não... A respeito da pergunta, eu não consigo fazer uma relação aí com Cavaleiro Templário e Opus Dei, a não ser no filme no livro do Dan Brown, O Código da Vinci. Fora isso, não tem nenhuma relação. Eu senti que essa pergunta aqui é tipo aquelas, a massa do Sol é 50 mil, quantas maçãs a Maria tem? Ficou meio bagunçado mesmo, a gente não conseguiu. Mas, de qualquer forma, lá para estabelecer, Templário não criou a maçonaria não começou com os Templários. Maçonaria não tem nada a ver com Opus Dei, e quem é Opus Dei não obrigatoriamente é maçom, e quem é maçom não é obrigatoriamente Opus Dei. Tá? Acho que deu para esclarecer, né? Deu para Eu espero que sim. Essa daqui eu sei que você sabe responder muito bem. As outras eu não sabia responder? Mais ou menos, né? O que é o número de ouro? Essa eu gosto de ouvir, você explica bem essa daqui. Pergunta interessante, o número de ouro. Vamos lá. O número de ouro também é chamado de razão áurea, divisão em extrema razão, proporção áurea. Tem vários nomes, né? O número de ouro. O número de ouro é uma constante, é um número bem quebrado e ele é encontrado normalmente no crescimento de tudo que é natural. Então é uma razão de crescimento. Esse número 1,616, 1,614, uma coisa assim, é um número bem quebrado. Na verdade é um número bem longo, né? Ele é assim, para no terceiro número, depois da vírgula. Então, quando você estuda o crescimento de uma manada, por exemplo, um número de machos e fêmeas, ele vai ter essa relação, essa proporção entre machos e fêmeas. No crescimento de uma concha, né, do Nautilus, por exemplo, aquela concha, ela vai crescendo nessa proporção, sempre 1,616 maior do que o outro. Então, essa é o número de ouro, a proporção dourada. Esse número foi muito estudado já, desde a Grécia, nas construções gregas, ele já era utilizado, não era a única proporção que era utilizada, mas já era utilizada. E esse número recebe o número de número φ. Não é número π. É número... Importante. É número φ. Φ de... Fídias. Acho que é Fídias. Era o construtor do Partenon. Que os estudiosos aí encontraram nessa construção a mais antiga utilização dessa proporção, desse número. Mas depois ele foi muito estudado, tem uma história bem interessante, aí chega lá na sequência Fibonacci. Então o número Φ não é por causa de Fibonacci, é por causa de Fídias, né? Mas o Fibonacci era um homem que estudava, era um estudioso, cientista. Ele começou a estudar o crescimento dos coelhos.
e aí ele percebeu que existia um número a próxima geração sempre aumentava em uma sequência. Então, aí um macho e uma fêmea, aí vão ter 2 filhotes, depois vão ter 3, depois vão ser 5, 8, e essa é a sequência Fibonacci que a gente conhece. 1, 3, 5, 8, 13. E o que é essa sequência? Quando você vai estudar, você percebe que o próximo número é sempre a soma dos 2 números anteriores. Então, vamos a partir do 3 lá. O 2 e 3. Se você somar 2 com 3, dá 5. Então, o próximo número é 5. Se você somar o 3 com 5, é 8. O próximo número é 8. Se somar 5 com 8, o próximo número é 13. E ele percebeu que as árvores crescem nessa proporção. Então, como eu falei, tudo que é natural e depende de um crescimento das árvores, do número de animais, ele vai crescer assim. E você encontra esse número em tudo que é natural, e inclusive no homem. Aí já o Leonardo da Vinci estudou esse número também, quando ele desenhou lá o homem vitruviano. Ele percebeu, porque ele estudava muito anatomia, né? Muita geometria também em anatomia, e aí ele percebeu que as relações do tamanho das coisas do corpo do homem tinha essa mesma proporção. Então, se você medisse lá do alto da cabeça até o queixo, aí dividia pelo número de ouro, aí é a distância entre o queixo e a ponta do nariz, ou a ponta do nariz até o topo da cabeça é 1,616 maior do que do queixo até a ponta do nariz. E você vai encontrar isso na mão, né? No dedo em relação à mão, no braço em relação ao antebraço. Você vai encontrar tudo isso. Na distância dos olhos para o tamanho da cabeça. Então, o Leonardo da Vinci começou a perceber que isso era uma constante na natureza. E ele começou, nas pinturas dele, a utilizar essas razões, essa proporção. Então, ele utilizou para fazer, por exemplo, a Mona Lisa tem essas proporções, né? O nariz dela está exatamente no lugar que ficaria em relação ao queixo, ao topo da cabeça. Então, isso foi muito estudado. Então, aí chegam alguns filósofos, né, pensando metafisicamente, e chego à conclusão, assim como eu também tenho esse entendimento, que o número de ouro é a assinatura do Criador, onde tudo que o Criador fez, tudo que foi criado pelo Criador, você vai encontrar esse número. E é como se ele tivesse aí, de forma velada, colocando a sua assinatura na criação. Isso é já a parte mais metafísica, né? Mas o número de ouro é estudado na geometria e no estudo do corpo, na biologia, na anatomia. É por isso que a Mona Lisa é tão perfeita, né? Dizem que é por causa disso. É por conta disso. Bom, para fechar, até que você vai adorar. Por que o Eliphas Levi, o grande Elifão, foi expulso da maçonaria? Vamos lá. Eu não sou um cara muito estudioso de Eliphas Levi. Eu acredito que dão muito crédito ao Eliphas Levi relacionado à maçonaria. Aliás, muitos escritores maçons. E eu não concordo. Eu acho que, na verdade, são duas coisas distintas e as pessoas começam a confundir Eliphas Levi com maçonaria. Né? Então, bom, eu não sou um estudioso, não conheço muito do Eliphas Levi. É que um outro programa que a gente fez aqui, um outro episódio, a gente falou que o Eliphas Levi foi expulso da maçonaria. Muitos autores fazem esse comentário, mas ninguém explica, na verdade, o porquê ele foi expulso ou se foi realmente expulso. O que a gente sabe, isso é unanimidade, é que ele só foi até o grau de companheiro e depois saiu. Uma explicação que é mais robusta a respeito disso diz o seguinte: o Eliphas Levi, quando ele foi iniciado, ele já era considerado um magista, um ocultista, já era um mestre do ocultismo, né, quando ele foi iniciado. Então é lógico que ele trouxe para o estudo dele esse lado esotérico e ocultista para a maçonaria. E o que dizem é que ele foi fazer uma palestra em uma loja em Paris
e ele foi interrompido por um mestre. E aí ele ficou chateado, ele não gostou que foi interrompido. E assim, a gente não sabe se o mestre interrompeu ele fazendo uma pergunta ou mandando ele parar de falar aquilo, não sei o que. Ele ficou magoado de algum jeito. De alguma coisa aconteceu e ele foi embora, saiu da loja, foi embora e nunca mais voltou. Então é isso. Aí eu falar, então ele não foi expulso, ele abandonou, ele saiu. Realmente. Mas a maçonaria tem obrigações, por exemplo, de presença. Então, se ele saiu e nunca mais voltou, uma hora ele foi expulso porque ele foi desligado, né, dos quadros da loja, alguma coisa assim. Então, eu não sei exatamente se ele foi expulso ou se ele desistiu, pediu a saída ou qualquer coisa. Nem sei se existia essa forma de pedir para sair naquela época. Isso aí nós estamos falando de meados do século XIX. Então, mas não é bem que ele foi expulso, né? Mas com certeza esse embate que se deu foi por causa das ideias dele, né? Por causa do ocultismo, que ele era um mestre. Ele era um magista e tal. Então talvez essas ideias não agradaram alguém e ele deve ter pensado, bom, se não é para tratar disso, então eu não quero. Alguma coisa assim. Mas nem chegou a mestre, né? Também para ver se tinha alguma coisa. Ele não ficou sabendo, né? Ele nunca vai saber. Bom, é isso. Acho que tá bom. Excelente. Então, mais algumas perguntas. Então, meus irmãos, agora aquele momento que eu não posso deixar de te lembrar. Não pode. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho. Ativa o sininho para você ser lembrado quando a gente lançar novos programas, beleza? Então, com o oferecimento de YouPflow, esse foi mais um episódio da série Perguntas e Respostas do canal Café e Maçonaria. Viva, viva, viva!